Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, queremos saudar a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Para nós é sempre uma alegria, uma enorme felicidade, que é a palavra certa, né? Em nossos corações, quando se dirigimos à casa do nosso Deus, onde temos a certeza que Deus sempre tem algo para nós, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós, não é verdade? E nós queremos também saudar o povo de Deus ali que acompanha pela internet, pelas redes sociais, os internautas, né? Chamado internautas. O mundo hoje está totalmente diferente, né? E hoje existe essa ferramenta, que é uma ferramenta onde também temos, juntamente com a palavra de Deus, utilizado para ser ferramenta para o reino de Deus. Quando muitos têm usado essa ferramenta para destruir, para difamar, né, muitas coisas, a igreja do Senhor tem usado essa ferramenta para levar o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Então, todos os internautas se sintam assim também, abraçados, e se sintam assim, receber essa paz maravilhosa que vem do nosso Senhor Jesus. Queremos louvar a Deus pela oportunidade, pela confiança do nosso pastor Sandro Soares, também nosso pastor presidente, pastor Robson Ferreira. Que Deus continue abençoando. Está ali também aquela linda festa em Porto Alto, né? Hoje abrindo mais uma casa. É por isso que a gente se alegra que a obra missionária, ela não para e nem vai parar, né? Quando alguém pensa que vai parar, aí Deus vai e move as coisas que acham que não tem, as coisas que acham que não acontece, e Deus sopra o vento e tudo vai acontecendo para o seu reino, porque como está escrito, é tudo conforme seja para a sua glória. Então, se é para a glória dele, assim Deus move e as coisas acontecem. E é por isso que a gente tem a alegria de ofertar, dizimar na obra de Deus, porque a gente sabe que para o reino de Deus está sendo investido. Que Deus continue abençoando e continue fazendo prosperar cada irmão que tem essa missão no seu coração de investir no crescimento da obra de Deus. Irmãos, com essa oportunidade que nós fomos facultados de trazer uma reflexão com os irmãos acerca da palavra do Senhor, se os irmãos quiserem acompanhar conosco, pode abrir a sua Bíblia no primeiro livro escrito, que é o livro de Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 41. Livro de Gênesis, capítulo 41. Livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 50. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que ele deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Glória a Deus. Com esse texto tão interessante, que é falando acerca de um jovem muito conhecido por causa da sua história, chamado José. Quem não já ouviu falar de José? Porque a história dele realmente é uma história impactante, é uma história diferenciada, e muitas vezes
somos impactados e emocionados quando lemos, quando meditamos na vida desse jovem que marcou uma história e marca as nossas vidas até hoje. É tão tremendo que o Espírito Santo fez questão que sua história fosse comentada, porque se não fosse impactante, a sua história não poderia ser escrita, mas está aí uma história de vida. E não é uma história contada, e não é uma história infantil, e não é uma história de carochinha, não. Aqui está a história de um homem, de um jovem, que fez uma grande diferença. E baseado nesse texto que a gente leu agora, quando Deus abençoou a vida de José, e no seu casamento, Deus lhe deu 2 filhos, como está escrito. A um, José chamou Manassés, e a outro, José chamou Efraim. Os 2 nomes, não é simplesmente 2 nomes, como a gente coloca hoje, né? Hoje a gente tem um filho, aí procura um nome assim bem bonito, né? Às vezes americanizado, Wesley, aí bota o nome Williams, aí, cada nome lindo, nomes bonitos, né? E a gente tem uma alegria, né, de chamar aquele nome, porque são nomes bonitos. Mas José colocou o nome dos seus filhos porque tem um sentido daquilo que ele está colocando o nome dos seus filhos. Existe ali uma profundidade muito grande. Quando ele teve o primeiro filho, o primogênito, ele disse, a mãe perguntou logo, né, como vai ser o nome dele? Vamos colocar Potifar? Não. Vamos colocar tantos nomes que existem no Egito, né? Mas José disse, não. Seu nome será Manassés. Porque quer dizer, vou ler porque o texto, o sentido é bem detalhado. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Aqui parece um sentido que, sem entender o trabalho e a casa do pai, mas é o que aconteceu com José. Como foi que José chegou até ali? Tudo que passou José para chegar até aquele momento, ele disse, é Manassés o nome dele. Porque ele disse o trabalho que ele passou e a casa do seu pai. Aí a gente vai entender a história de José. José, quando ele nasceu, o seu pai, Jacó, começou a se dedicar muito a José. Diz a Bíblia que Jacó amou mais a José do que seus filhos. E começou a dar muita preferência a ele. Olha um detalhe aí para os pais, para nós pais. Quando a gente fala assim, eu gosto sempre de frisar que a palavra de Deus, que tem pessoas que só pregam assim, é você, para você, não sei o quê. Não, a palavra de Deus é lá e cá, é para mim também. Então nós pais, temos que ter muito cuidado, quando a gente tem mais de um filho, para a gente não cometer esse erro que cometeu Jacó. Jacó começou a dar muita preferência a José, de maneira tal que ele confeccionou uma túnica colorida, uma túnica diferenciada, e presenteou a José. Eita, já causou até inveja nos irmãos. Os irmãos já ficaram sentidos. Meu pai nunca me deu uma túnica dessa. Imagina o mais velho, o primogênito. Eu fui o primeiro filho. Meu pai nunca me deu uma túnica dessa. Nunca me deu um presente desse. Nunca me deu isso. Nunca fez isso comigo. Mas todo o cuidado, todo o carinho, toda a dedicação de Jacó estava em José. E isso começou a causar um ciúme entre os irmãos.
Mas dentro dessa situação, nós vamos detalhar nisso, porque a história é longa, né? José teve sonhos, e foram sonhos que, quando ele contou, também causou mais dificuldade ainda na situação dele, em relação ao sentimento dos irmãos, e ainda para complicar a vida de José, os irmãos dele tinham ido pastorear as ovelhas numa terra mais distante, e Jacó chamou José e disse: olha, vai olhar teus irmãos, vê como que é que eles estão fazendo, depois tu me conta o que eles estão fazendo. Olha aí, mandou José espionar os irmãos. Vê que situação difícil. Aí lá vai José. Quando José vai procurar seus irmãos na terra que parecia que eles estavam, e não estavam lá, pegou a informação e não, eles passaram por aqui e foram para outra terra. José foi e encontrou seus irmãos. Mais uma observação: antes de José se encontrar com seus irmãos, os seus irmãos viram ele de longe. Os seus irmãos viram ele de longe. E quando os seus irmãos olharam para ele de longe, um olhou para o outro e disse: lá vem José. Aí começou: o que é que José vai fazer com ele? Porque o pai só pensa nele, o pai só quer dar presente a ele, o pai não olha mais para nós. Ele está pensando que é o quê? Já teve sonho, o sonho dizia que a gente vai se render a ele, vai se prostrar perante ele. Que situação é essa? Que negócio é esse? Não, não é assim não. Aqui quem manda é a gente é que chegou primeiro, ele chegou agora. O que a gente vai fazer com ele? Um dos irmãos já queriam matar. Aí uma observação que eu trago nessa noite, quando estava lendo acerca desse jovem chamado José. Existe uma palavra chamada revolta, e existe uma palavra chamada resiliência. Já ouviu falar nessa palavra? Resiliência. Existe a revolta e existe a resiliência, né? Depois a gente vai chegar lá. São duas palavras que eu gostaria de tratar comigo também, porque me chamou muita atenção. Então, quando José vinha se aproximando, os irmãos de José olhou para ele e disse: o que a gente vai fazer com ele? Vamos matar ele, vamos tirar ele da nossa vida. Aí eu pergunto para mim e pergunto para você: quando alguém olha para nós distante, sem a gente estar presente, na nossa ausência, o que será que as pessoas comentam acerca da nossa vida? Porque quando Deus está trabalhando na vida de alguém, o inferno já se incomoda, já começa a se incomodar, e o inferno começa a mover situações para incomodar pessoas também. Sabia disso? Os irmãos de José pensaram logo: vamos matar ele? Ou ao contrário, aí é mais pesado. O que a gente tem falado dos nossos irmãos na ausência deles? É mais difícil, né? Essa palavra. O que eu tenho comentado? Vou dizer de mim. Quais são minhas palavras, meus comentários, quando meus irmãos não estão presentes comigo? Como diz o ditado, a ausência é atrevida. Não é isso? Então, José não estava presente, estava se aproximando, e o comentário dos irmãos ali era: vamos matar ele, vamos tirar ele do caminho, vamos fazer alguma coisa com ele. Então, são duas linhas de pensamento. O que as pessoas falam de nós? O que as pessoas falam de mim? O que as pessoas falam de você? E o que é que a gente fala das pessoas? O que a gente comenta de alguém? O que a gente fala de alguém? É mais difícil para a gente. E quando o Jean se aproxima, o mais velho, Rubens, diz assim: não vamos matar nosso irmão, né? Vamos segurar ele e a gente vê o que a gente vai fazer. Mas nós não vamos derramar o sangue do nosso irmão em nossas mãos. E ali pegaram José, e José pensava que poderia ser uma recepção dos irmãos,
E de repente aquela recepção se torna numa aflição. Quando José se aproxima dos seus irmãos, em vez de ter uma recepção, ele tem uma aflição, porque os irmãos pegam ele, procuram um local e acham uma cova, um poço sem água, e pegam José e colocam dentro, e ficam lá pensando: o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E José lá, dentro do poço. Depois que José passa pelo poço, naquela situação, de repente naquele lugar passam os ismaelitas, comerciantes de pessoas e de coisas. Comerciantes naquela época que compravam pessoas, escravos, para vender para os senhorios da época. E quando passa aquela caravana, os irmãos têm a ideia de vender José. Isso é uma palavra até forte, vender o irmão. É uma palavra forte, né? Vender o irmão. Os irmãos que estão na internet aí, acho que já ouviu essa palavra também. Não sei se alguém já passou por isso, de ser vendido por alguém injustamente, né? Alguém vendeu o nosso nome injustamente. Alguém vender a nossa história injustamente. Alguém que não conhece de onde a gente veio, de onde a gente saiu, aonde a gente pisou, mas tem a ousadia de tocar no nosso nome, vender o nosso nome, vender a nossa história, contar aquilo que não sabe, inventar aquilo que nunca conheceu. Mas aconteceu com José. Os seus próprios irmãos venderam ele como escravo. Talvez alguém tenha vendido o seu nome, tenha vendido a sua história, tenha vendido a sua vida, a sua família, mas não conhece o que Deus tem feito e vai fazer na tua vida. Aleluia. Venderam José, José foi levado. Eu não sei qual era o sentimento do irmão olhando o seu próprio irmão sendo acorrentado e sendo levado como escravo. Que capacidade! Que atitude! Essa atitude que eles tomaram foi uma atitude muito terrível, porque só aquele momento não foi só aquele momento, e não só foi José que eles mexeram, porque quando eles chegaram em casa, pegaram a túnica de José, mataram um animal, pegaram o sangue do animal, melaram a roupa, sujaram a roupa, a túnica de José, e levaram para o pai, e disseram: olha pai, encontramos no caminho a túnica de José, acho que algum animal pegou José e matou José. Agora me diga o sentimento de um pai quando recebe a notícia que o seu filho morreu. A atitude que eles tomaram lá de vender José para os ismaelitas como escravo, teve uma reflexão, teve uma ação, teve uma situação muito terrível e de dor na vida de um pai. Agora imagina um pai pega a roupa do filho. Meu Deus. Eu lembro, era jovem, acho que tinha 18 anos. E eu tinha uma irmã de 19 anos. E essa minha irmã sofreu um acidente. E nesse acidente, ela faleceu. Quando a notícia chegou, meu Deus. Parece que eu estou vendo a situação de José, porque quando a gente passa por isso, quando a notícia chega, olha, tua irmã, para o meu pai e para minha mãe, né? Sua filha faleceu. Meu Deus.
Eu lembro quando eu consegui enxergar a minha mãe, quando eu me encontrei com ela, já não parecia nem que era minha mãe. Eu digo não que ela não me tratasse feito filho, mas a situação que ela estava no momento. Uma situação realmente como se fosse uma depressão, é instantâneo. O impacto é instantâneo. O meu pai perdeu um sentido num momento que eu nunca imaginei que ele ia decorrer da situação que ele entrou. E minha mãe não conseguia nem viver aqueles dias. Parecia que ela não estava em casa. Ela andava dentro de casa e parecia que ela não estava em casa. Porque tudo que ela fazia, de repente ela estava lá, no quarto da minha irmã, mexendo nas coisas dela e chorando. Instante, constantemente. É uma dor inexplicável. Agora veja a situação agora, para a gente entender o que José está comentando. Quando José disse: o nome do meu filho vai ser Manassés, porque Deus me fez esquecer o que eu passei naquele momento, tudo que eu sofri na minha vida, Deus me fez esquecer, Deus acalentou meu coração. Quando José disse: meu filho é Manassés, porque ele disse: todo o trabalho, todo o sofrimento que eu tive como escravo, tudo que eu sofri ali na terra do Egito, tudo que minha família pôde fazer na minha vida, Deus me fez esquecer. Eu não tenho mágoa nenhuma da minha família, porque Deus acalentou o meu coração. Porque José, quando chegou na terra do Egito, ele foi vendido como servo. Agora tem uma coisa, está escrito que quando ele começou a trabalhar lá no Egito, na casa de Potifar, ele começou a trabalhar como um servo lá, esquecido, mas o seu trabalho era um trabalho que chamava atenção, porque está escrito: e Deus era na vida de José, mesmo ali naquela situação, Deus era na vida de José. Por quê? Porque em meio à situação, em meio ao abandono da família, o esquecimento, vendido como escravo, mas está escrito: pela fé, José não esqueceu de Deus. Deus ainda era a prioridade de José. Por isso que eu digo: aconteça o que acontecer, nunca largue Deus, porque Deus é a nossa prioridade. Só quem pode tirar Deus da minha vida e da tua vida somos nós mesmos. Mas nem Satanás, nem ninguém consegue mexer, nem tocar, nem interferir em nossa comunhão com Deus. Ninguém tem poder nenhum para interferir a nossa amizade com Deus. Nada. Só o pecado é que separa a gente de Deus. E José manteve firme a sua fé, como servo do homem, mas também servo de Deus. Mesmo levantando-se uma calúnia dentro de onde ele trabalhava, terminou sendo preso. Não cedeu à tentação e não aceitou a situação, foi preso. Mas interessante, vendido como escravo e ainda foi preso lá no Egito. Mas lá na cadeia do Egito, eita, quando Deus é na vida de alguém, tudo é diferente. Lá dentro da cadeia, quando chegou mais um prisioneiro, estava lá cheio de prisioneiro, e está escrito: e Deus era com ele. Lá dentro da cadeia, começou a situação, começou a vir as circunstâncias, e José ali administrando. Deus dava sabedoria a José administrando. José era o chaveiro da cadeia, era o melhor, ele fazia o melhor. E de repente aconteceu uma situação, e Deus revelou a José
tudo o que ia acontecer, do padeiro, do copeiro, José revelou a eles, e do jeito que Deus revelou, aconteceu. Mas o copeiro esqueceu de José, mas Deus não esqueceu. Olha, alguém pode esquecer de você, alguém pode desprezar você, alguém pode fazer você de nada, mas ele não imagina o amor de Deus pela tua vida e pela minha vida. Ele não tem nem noção da imensidão do amor de Deus pela tua vida. Ele nem percebe, ele não consegue nem entender a alegria que Deus tem pela tua vida. Isso é que é mais importante. Em meio a essa situação, o rei do Egito também teve um sonho. Aí o copeiro se lembrou que tinha aleluia, lá na cadeia, que Deus revelava o sonho. Deus é Deus. Alguém se esquece, mas Deus não se esquece de nós. Deus nunca se esquece de nós. E para a gente completar a história, Deus revelou o sonho. Deus entregou a sabedoria a José, revelou o sonho do rei, e o rei lhe colocou como governador do Egito. Depois dele era José. Mas onde eu quero chegar? Eu falei de duas palavras: revolta e resiliência. Não foi assim? José tinha toda a característica, todo o sentido para ser o maior jovem revoltado da história. José era para ser o jovem mais revoltado daquele momento. José era para sair acorrentado ali, como escravo, quando foi vendido, já dizendo: eu vou me vingar deles, eles vão ver, eles pensam que, eu vou me vingar, eu vou voltar ainda para me vingar. Aí José era para virar um revoltado e estava nas drogas, e começava a se armar, começava a montar uma equipe, uma quadrilha, sei lá, uma revolta muito grande que poderia acontecer na vida dele. José era para ser o maior revoltado. Eu não era, não, pastor? Revoltadíssimo. O que aconteceu com ele? Mas se ele fosse revoltado, se ele saísse dali daquele dia, claro que ele saiu muito triste, decepcionado, angustiado. Ninguém sabe imaginar a condição do coração de José. Mas uma coisa é certa: essa palavra resiliência estava no coração de José. O que é resiliência? Resiliência é alguém que tem a capacidade de voltar a um estado normal depois de passar uma grande situação de crise. Entendeu aí? Alguém que tem a capacidade de voltar ao seu estado normal depois de ter passado uma situação de crise. Tem um exemplo simples para resiliência, que é da onde veio a palavra, é mesmo física ela. A mola. Veja só, a mola é o maior exemplo que é dado para resiliência. Por quê? Porque a mola, ela é comprimida, pressionada. Mas quando você solta a mola, ela fica pressionada, ela fica lá? Não. Ela volta para o seu estado que era antes. Agora ela volta com um salto. Entendeu aí? Resiliência é isso. A gente pode passar por situação, pode ser comprimido, pressionado, sofrido, aflição, pode vir tempestade, pode vir situação que vier, e a gente vai se apertando, vai se diminuindo, vai recebendo aquele impacto, vai chorando, vai chorando, vai chorando, vai chorando, vai orando, mas não abandona Deus, e de repente Deus sacode, porque a gente confia nele, e a gente se levanta com um salto, e diz: não, eu não vou baixar a cabeça, porque eu tenho um Deus pela minha vida.
Porque se a gente não fizer isso, duas coisas vão acontecer. Ou a gente levanta e que tem a convicção que tem um Deus na sua vida, ou vai abaixar a cabeça, entrar na tristeza e entrar na profundidade da depressão da vida. É o que acontece com muitas pessoas por aí. Quando vem a situação, deixa a situação tomar conta da sua vida, e aquele momento é um momento de decisão: ou levanta-se ou se afunda de vez. Mas quem tem a resiliência, quem tem a fé, quem tem a confiança no seu Deus, vai levantar-se, vai levantar a cabeça feito uma mola, levantar feito uma mola, glória a Deus, e vai levantar a cabeça e dizer: não, eu tenho um Deus na minha vida. Foi o que aconteceu com José. Quando pensávamos, naquela situação, quando meditávamos naquela situação, que José poderia ser um grande revoltado, mas está escrito que Deus era na vida de José. Mas se ele fosse revoltado, será que ele seria honrado aonde ele chegou? Da maneira que ele chegou, da forma que ele chegou, como Deus fez na vida dele, até a cadeira que ele alcançou, não seria da forma que chegou. Mas a situação que ele passou, tudo que ele sofreu, ele teve essa capacidade de confiar num Deus que move a terra. Uma coisa que me chama a atenção nisso aí, para a gente concluir: quando José vinha, os seus irmãos olharam para ele e disseram: lá vem José, o que a gente vai fazer com ele? E eu sempre imagino, e sempre já comentei, e já preguei algumas coisas semelhantes, sobre que a terra, ela não para de girar. E eu acho interessante que a história, ela vai mudando, a terra vai girando. Existe um Deus que faz a terra girar, e a terra não para de girar, e enquanto a terra gira, as coisas vão acontecendo, o tempo vai acontecendo, o tempo vai realmente passando, o tempo vai passando, e as coisas vão acontecendo. Hoje, quem está embaixo pode estar lá em cima, quem está lá em cima pode estar lá embaixo. A terra vai girando, a terra vai girando. Alguém pode estar subindo na vida, a terra vai girando, e pode estar descendo, porque a terra não para de girar. E eu acho interessante nessa expressão que eu comentei agora: a terra gira, a terra gira. Quando os irmãos olharam para José, lá vem José. Mas quando José estava governando o Egito, que Deus deu a sabedoria a ele, que veio a fome, José começou a administrar. José visitou todo o Egito, diz a Bíblia, e ele começou a administrar, e começou a juntar trigo. A Bíblia diz que ele juntou tanto trigo que era incontável, não tinha como pesar, não tinha como contar, não tinha como nada. Todos os celeiros do Egito estavam cheios de trigo. Quando veio a fome, afetou lá. A terra gira, irmão. A terra gira. A fome chegou. E lá na casa dos pais e dos irmãos de José, a fome chegou lá. E quando a fome chegou lá, a notícia chegou: olha, só tem um lugar que tem trigo. Onde? Lá no Egito. Aí o velho Abraão, ou o velho Jacó, desculpe, o velho Jacó disse: olha, meu filho, vocês vão ter que ir lá no Egito buscar trigo, lavar os irmãos de José. José, quando ia se encontrar com seus irmãos, os seus irmãos olhou para ele com desprezo
José. Mas quando José, aleluia, viu seus irmãos vindo encontrar-se com ele, a terra gira, irmão. Olha, a gente pode até afetar a vida de alguém hoje, mas a terra gira, viu? A gente pode até ferir uma pessoa hoje, a gente pode danificar a vida de alguém hoje, a gente pode pisar a vida de alguém hoje, mas a terra gira, e tem um Deus que faz a terra girar. José vinha encontrar-se com seus irmãos, foi jogado no poço, foi vendido, foi maltratado, foi humilhado, foi desprezado. Mas olha, a terra girando. Tinha 17 anos, chegou nos 30 anos de José. Olha, e a terra girando. De repente, lá vem no caminho os irmãos de José. Se José fosse um revoltado, sem Deus na vida, Zé agora vai voltar sem trigo, vai mandar matar. Mas quando José viu seus irmãos, para a gente completar a situação, não contar tanto detalhe, que José teve que fazer uma simulação para poder trazer o seu filho, o seu irmão mais novo, Benjamim, que ele queria ver Benjamim, toda aquela situação. Mas o encontro que ele queria ter com seus irmãos, quando eles chegaram pela segunda vez, que foi tudo planejado por José, não quero entrar em detalhe, quando eles chegaram para buscar o trigo, um copeiro chegou e disse: venham para cá. Não, a gente vai buscar o trigo. Não, venha para cá, entra aqui nessa sala. Quando entraram na sala, a sala do banquete, aleluia, a terra gira, a terra gira. E quando José recebe seus irmãos, a Bíblia diz que ele começa a chorar. O choro dele era tão profundo, que ali a redondeza do palácio ouviram, olha para aí, um choro de José. Diga aí, que choro. E os irmãos sem entender porque ele estava chorando. E quando os irmãos olham para ele, ele diz: eu sou José, vosso irmão. Aleluia. Por isso que ele colocou o nome Manassés. Sabe por quê? Porque no coração de José não criou-se uma coisa chamada mágoa. Você sabia que isso, a mágoa, ela destrói a vida de alguém? Tem pessoas que não têm vida porque fica guardando mágoa do que passou, do que sofreu, do que foi afligido. Fica com aquela mágoa no coração, não vive a vida, porque fica vivendo a mágoa. Ei! Não deixa esse sentimento tomar a sua vida, porque não vale a pena guardar mágoa daquilo que vai te fazer uma vida de sofrimento, de tristeza. Não! Você tem um Deus, aleluia, poderoso, eterno, aleluia, soberano, que trabalha na tua vida e faz a terra girar. E aquele que te fez, aleluia, sofrer, causar alguma dor, trazer algum sofrimento sobre a tua vida, vai saber ainda que existe um Deus que trabalha pela tua história. Aleluia. Quando José olhou para os irmãos e disse: eu sou José, e agora vamos morrer? Não, eu sou José, vosso irmão. Aleluia.
Aí José olha para ele: esqueçam tudo aquilo, porque eu sei que tudo aquilo aconteceu, e aquele mal. Eita, que Deus maravilhoso. Olha, você serve a um Deus tão maravilhoso, você serve a um Deus tão tremendo. José disse assim: aquele mal que vocês me fizeram, Deus pegou aquele mal, diz assim, transformou em um bem. Olha aí, hoje eu sou governador do Egito, e todo o Egito está cheio de trigo, e a fome de vocês e do meu pai, vocês vieram aqui buscar o trigo e vai levar, não vai passar fome, porque Deus, aleluia, pegou o mal e transformou no bem. Quando alguém pensa que está fazendo mal pela tua vida, ele não sabe que antes que o mal chegue na sua vida, Deus pega lá o mal e muda para um bem. Quando alguém pensa que vai destruir a tua vida, afetar a tua vida, danificar a tua vida, Deus muda a história, Deus muda a situação e transforma aquele mal em um bem, para alguém saber que Deus é Deus na tua vida, para alguém saber que Deus vela pela tua vida, para você saber que Deus é o Deus que continua a trabalhar por aqueles que nele esperam, como está escrito. Meus queridos, o nome Manassés que José deu ao seu filho, ele que se referia a isso. Tudo que ele passou, Deus fez esquecer. Deus não deixou a mágoa tomar conta dele. Não adianta, irmão. Tem pessoas que não vivem por causa de mágoa, de sofrimento, de traumas do passado. Ei, vamos aprender com José que Deus é um Deus que trabalha pela nossa vida e muda o mal em um bem. Aí quando foi o segundo filho, para encerrar, ele deu o nome de Efraim, que significa, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aleluia. Muitas vezes eu já passei por isso também, e às vezes até passa momentos na vida que a gente olha e diz: meu Deus, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Como eu vou sair dessa situação? Meu Deus, o que é que eu vou fazer para sair dessa situação que eu não sei? Era a situação de José. Mas Deus, o nome Efraim que ele deu ao filho dele, é porque ele estava dizendo: de toda a situação e sofrimento que eu tive, Deus, não foi sorte, como dizem, tem uma expressão, não foi sorte, foi Deus. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aonde eu estava sofrendo, aonde eu estava gemendo, aonde eu estava chorando, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então não tenha certeza que é Deus que trabalha em nossa vida, mesmo em meio a situações e circunstâncias. Deus é o Deus que faz a gente crescer, que faz a gente prosperar e faz ainda mais o seu nome ser glorificado em nossa vida. Amém? Que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, fortalecendo a nossa fé, porque se a gente não tiver a fé de confiança nele, a gente pode perder o equilíbrio da nossa vida. Então a coisa é certa: nunca perca a confiança no seu Deus, porque assim Deus também nunca deixará você só. Amém? Que Deus abençoe. Está do nosso pastor Francis a conclusão desse trabalho. Que Deus continue abençoando os irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém, meu pastor?